mais, então, dos seus professores. Assim, como eram para esses professores formar alunos de uma profissão tão desconhecida? É verdade, é um sacerdócio. Os professores da ESD, né? Não os outros, tipo Bibava e Cronal, que eu já falei deles, que também foram geniais, Escola de Belas Artes. Mas, olha, eu tive uma sorte muito grande, porque o Berg Miller estava abrigando, nessa época, na casa dele, um professor chamado Edgar de Courtins. Já ouviu falar? Que era um arquiteto suíço genial, e ele tinha vindo com a promessa da prefeitura, dele trabalhar aqui, obviamente não foi cumprida, teve uma hora que ele não se aguentou aqui, teve que voltar, porque já tinha mulher, filhos. O de Courtins era um cara fantástico, e o de Courtins, porque quando eu fui trabalhar com o Berg Miller, ele ainda estava assim meio difícil, distante. Tanto é que quando ele me convidou, eu disse, mas Berg Miller, você está falando sério? Ele disse assim, quando eu digo para trabalhar, é para trabalhar. Aquele jeito dele. Bom, eu fui. Xavier Toledo, verão, cobertura, aquele sol na moleira, era uma loucura. E ele de manhã empurrava para a minha prancheta o que eu tinha que fazer e desaparecia. Tipo assim, se vira, que sempre foi a técnica dele, né? E teve uma época que aquela soleira, aquele sono depois do almoço, ele abriu uma cama de campanha do meu lado, no escritório, de sacanagem, porque tinha mais espaço, e disse assim, Roberto, você toma conta de tudo, eu vou dormir um pouquinho. E roncava do meu lado. E eu ficava apavorado. Aí o De Courtins, que já trabalhava com ele, um dia me levou para jantar, que foi o primeiro jantar decente que eu tinha feito em 20 dias, e disse, olha, o Berg Miller está fazendo um estudo de gozação, ele está te testando, ele tá... Aí me situou. Aí eu fiquei mais tranquilo. E depois também, durante esse nosso estágio, que tinha vários de nós em várias fábricas e lugares, todos nós fomos estagiar lá em São Paulo, ele deu um jantar, porque ele estava começando a namorar a Zuleima. E a Zuleima era aquela argentina explosiva, expansiva, que não tinha papas na língua. E aí, quando entrei no apartamento dele, que ele morava com o Vollner nessa época, aí você vê aquele tapete azul alinhado com um quadro de Max Bill, que vinha aliado com a porta, sabe aquela coisa gráfica, humiana. Aí uma hora eu pedi para ir no banheiro, quando eu passo pelo corredor, passei pela cama de casal deles, aquela cama de ferro batido, dourada, com um violão jogado em cima, uma colcha toda frufru, eu digo, espera só para você ver. E nesse mesmo dia, a Zuleima, muito engraçada, dizendo, vocês querem saber como eu conheci Berg Miller? Eu fui numa festa e vi aquela espiga de milho, triste, num canto. Vou animar esse alemão. E estou aqui. Ela era muito engraçada. Infelizmente, ela não está bem. Mas aí a coisa foi... Eu fui ficando menos tímido. Eu estou mexendo no microfone. Menos tímido e comecei a me aproximar mesmo. Porque o Berg Miller, nesse modo de ensinar, de te dar os dados e depois só faz a crítica do trabalho, ensina muita coisa, muita coisa. Eu nunca fiz isso com os alunos, eu sempre achei que tinha que ficar do lado dando força. Mas você aprende muito, porque você se esforça, você dá o máximo de si. Outro professor excelente foi Vollner. E Vollner era desses que já com o Goebel, quase que pegava a sua mão com um pincel, porque naquele tempo a gente usava pincel, caneta, era outra coisa, não era computador, né? Então você... E a passagem pela Escola de Belas Artes foi ótima para mim, porque eu já cheguei na ESG desenhando, e tinha muita gente que não desenhava chongas, né? E eu já tinha desenho, o que é importante para você desenvolver. Outro cara que entrou e que foi muito bom, e que eu soube há pouco tempo que ele faleceu, uma pena, um professor chamado Norman Westwater. Você chegou a pegar?
escocês. Não. Ele era muito bom, que a gente, nessa época, tinha a neura do dourado. Para designer, dourado em qualquer coisa era pecado, cafona, horroroso. Aí, uma vez, a gente tinha como trabalho desenhar uma linha de móveis populares, e que o dono da fábrica queria que tivesse dourado em algum lugar. E a gente ficou em pânico, aí o Norman reuniu o nosso grupo e disse assim, olha, se o dourado é parte do problema, resolva o dourado. Ou seja, não elimina, dá um jeito de colocar o dourado onde... E foi o que aconteceu. E ele era professor de quê? De desenho, de produto. Ele era um super designer. Ele ficou, o quê, uns 3, 4 anos, depois voltou para a Escócia. Que isso é que era difícil, esses professores que vinham importados, fora Berg Miller, não conseguiam se aguentar aqui, enfim, não tinham. O Berg Miller foi diferente porque ele imediatamente fez muita amizade com o pessoal de São Paulo, dos arquitetos que estavam despontando na época, os designers também, né? O João Carlos Calduro, o Ludovico Martinho, e aí eles fizeram um grupo com o Goebel, e esse grupo começou a ter bastante trabalho e deu para ele se segurar. O Wollner já era paulista mesmo, ele só tinha feito o Ulmer, passou 5 anos lá que ele ficou colega de Berg Miller. Um outro professor que a gente chamava sempre de baba de quiabo era o Aloysio Magalhães. O Aloysio Magalhães era um gênio da palavra. Ele vendia até geladeira para esquimó. Então, o que mais interessava a mim, quando ele explicava os trabalhos dele, é o jeito dele apresentar. E eu tiro o meu chapéu para o Aloysio, ele foi super decente conosco. Quando o Léo e eu participamos do concurso da Marca para Siderúrgica Nacional, que está até hoje aí, ele também era concorrente. E aconteceu uma coisa horrorosa, que a gente montou as pranchas todas naquela umidade de Santa Teresa. Quando a gente trouxe aqui para a sede da siderúrgica, aquele ar-condicionado na última, as pranchas começaram a ressecar e encadoar. Mas, enfim, aí esticou e tal coisa. E eu estou vendo o Aloysio explicando o trabalho dele e falando de um elo, que é a siderúrgica, é o elo de uma... E estava vendendo o nosso projeto. Depois eu perguntei a ele, ele até relutou e acabou admitindo. Olha que bacana. Ele disse, não, quando eu vi os trabalhos, eu digo, o dos meninos está melhor. Então eu vou vender o dos meninos. E foi o que ele fez. E a gente ganhou. Eu sou muito emotivo, eu sou chorão pra cacete. Eu não sei como é que ainda não chorei até agora. Então eu consegui, nunca vou esquecer isso, nunca. Aloysio, outro grande mestre, foi Flávio de Aquino. Cultura contemporânea. Ele dominava a arte e história da arquitetura. Eu tive muita sorte. Eu tive muitos bons professores na ED, bons mesmo. Na verdade, não tem nenhum que eu possa dizer, esse cara aí... Até o Gomes Pena, professor de... Você chegou a pegar o Pena? Não. Ele era professor de... Ele era um psiquiatra. Acho que dessa época só Flávio de Aquino. Flávio de Aquino. O Pena era um psiquiatra e ele tinha aqueles olhos pretos, jabuticaba, e ele olhava fixo assim para frente e ficava dando aula. Era um troço que às vezes difícil de acompanhar, mas ele também tinha muita coisa para dizer. Outro louco varrido foi o Canabrava, Euríalo Canabrava, que dava lógica. E lógica para todo mundo era uma novidade, como logo que a informática começou, essa história de algoritmos e tal, que a pessoa da velha guarda custou aprender. E lógica, matemática para nós também, todo mundo veio do colégio, e ele conseguiu meter alguma coisa na cabeça da gente. Quer escolher outra musiquinha? A cada módulo uma musiquinha? Eu me lembrei que, porque esse negócio de eu fazer... então, eu vou explicar o porquê. Porque
aquilo que a gente falou, era um sacerdócio o desenho industrial. Você chegava para alguém e dizia, estou estudando desenho industrial, o pessoal, sei, vai chover hoje. Nem sabia o que era isso. Eu vou te contar uma historinha, não sei se dá tempo, mas é rápida. Um morreu, infelizmente, eu tenho 6 amigos desde a infância. E um deles, o pai era muito rico e tinha justamente lojas de material de desenho. Eu fui o maior cliente. E aí começou, um se formou em medicina, outro em engenharia e tal. Aí toda vez que um se formava, ele dava um jantar, fazia uma homenagem e dava uma Parker de ouro. Acho isso meio cafona, mas enfim, Parker de ouro. Robertinho se formou, não aconteceu nada. E eu era o maior cliente das lojas dele. Você vê como era o negócio. Aí eu me lembrei dessa história, I did it my way. Porque foi um sacerdócio, todo mundo dizendo, você é maluco, isso não vai a lugar nenhum, isso não é profissão. E eu insisti, estou aqui até hoje. É isso.